Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas passadas a gente estava vendo aí um pouco mais sobre os minerais, a gente viu sobre o cálcio, o fosfato, o magnésio, o potássio. E hoje a gente vai dar o início ao estudo sobre essas doenças que vão estar alterando esses exames, tá? Em específico aí do cálcio e do fosfato. Então a gente viu, né, e só para a gente dar ainda uma relembrada, uma fortificada nesse conteúdo, a gente sabe que o cálcio, tá, num adulto, ele vai ser aí um componente, tá, mais abundante de todos os minerais e ele vai compor cerca de 98% da sua, né, dessa quantidade no organismo humano, tá, nos ossos, tá, sua localização vai ser nos ossos principalmente. E os outros 2% vai se encontrar no líquido extracelular, nos músculos, nos tecidos, né? Também vai auxiliar na coagulação sanguínea, na transmissão dos impulsos nervosos, na contração e relaxamento dos músculos, principalmente o músculo esquelético e cardíaco, na ativação das enzimas, na regulação nas glândulas endócrinas e exócrinas, na manutenção e na integridade da permeabilidade, tá, celular, principalmente nas reações aí dessa troca de sódio e potássio. O cálcio vai ser muito importante para todos esses mecanismos. Então agora a gente vai ver algumas dessas doenças, no decorrer das aulas a gente vai ver, né, outras doenças que vão estar interferindo e vão, né, o que eles vão ocasionar tanto, tá, no paciente com esses sinais clínicos e também, né, o como que a gente vai identificar isso no exame laboratorial. No caso da desnutrição, a gente vai ver esse paciente não tendo a ingestão, tá, correta desse cálcio. Então, por uma falta de ingestão, esse paciente não vai ter o cálcio. E isso vai fazer com que esses níveis de cálcio séricos vão diminuir e vai fazer com que a glândula da tireoide, né, produza o hormônio PTH ou hormônio paratormônio, que vai estimular essa reabsorção do cálcio ósseo e reduzir a absorção tubular renal do fósforo. Isso tudo para que haja um equilíbrio dentro desse organismo. A gente vai ver que os níveis do cálcio vão poder estar normais justamente por essa ação do hormônio PTH para que haja esse equilíbrio. Porém, né, a gente pode ter aí a tendência de ter essa diminuição justamente por, né, se o paciente aí não estiver tendo essa ingestão aí, o hormônio vai continuar tendo, né, essa ação de reabsorção do cálcio ósseo e o paciente pode estar enfrentando aí algumas doenças nessa estrutura esquelética. E a gente vai ver os níveis de fosfato sendo diminuídos, as atividades osteoblásticas aumentadas e a fosfatase alcalina também aumentada. Então, só para a gente ver aqui no nosso, né, esquema, o paciente vai ter uma baixa dieta de cálcio. Isso, com a falta, né, desse cálcio, ele vai ter um estímulo da paratireoide, que vai fazer com que, né, seja secretado esse hormônio PTH, vai ter ao mesmo tempo a redução dessa absorção tubular renal do fósforo, e isso, consequentemente, a queda do fósforo, vai ter indução para que haja a reabsorção do cálcio ósseo, tendo a normalização do cálcio, sendo que ele pode cair, né, ter essa tendência de diminuir, né, e também o aumento da atividade osteogênica, e isso vai fazer com que os níveis de fosfatase alcalina estejam aumentados. A gente vai ver isso no exame, tá? Tendo o cálcio sérico normal, podendo estar diminuído, o fósforo sérico diminuído, a fosfatase alcalina aumentada e o cálcio na urina diminuído. Então, quando a gente vê um caso assim, tá, nessas condições, uma das possibilidades que a gente pode, né, que o médico vai poder, então, diagnosticar o paciente é com um caso de desnutrição. Então, muitas vezes, o paciente não sabe que o problema está aqui, tá? Nessa baixa dieta de cálcio. Porque muitas vezes o paciente está se alimentando, mas não com o componente cálcio, não que deveria estar se alimentando, né? A gente também tem pacientes, né, que vão estar aí com outras patologias, e uma das coisas é a diarreia, é o vômito constante,
né? Problemas gastrointestinais que vão fazer com que esse paciente não segure essa alimentação, e essa desnutrição é um caso dessa doença, ou outras doenças também que vão causar a desnutrição, né? Que no caso a desnutrição seria uma doença secundária, né? A partir de uma outra doença. Aí a gente vai ver, né, esse paciente não por não querer se alimentar, mas por não conseguir se alimentar aí no geral, né? E esse paciente também vai, a partir disso, vai ter esse problema aí nessa questão do cálcio, do fosfato. Uma outra doença que vai alterar esses níveis é a hipovitaminose D. Ou seja, né, hipo, a gente sabe que é em relação à diminuição, né? Então, os níveis de vitamina D vão estar baixos. A gente sabe o quê? Que a vitamina D, ela é fundamental para que haja absorção do cálcio. Se eu não tenho quem vai levar, quem vai absorver, né, o cálcio, eu não vou conseguir ter esses níveis de cálcios, né, normais. Eu vou ter uma alteração nesses níveis, porque eu não tenho quem me leve esse cálcio para a minha corrente sanguínea. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse cálcio não foi absorvido porque não tinha vitamina D, então automaticamente ele é eliminado nas fezes. E nesse caso a gente vai ver algo semelhante com o que a gente viu na desnutrição acontecendo, certo? Porque não tem essa quantidade de cálcio, o nosso hormônio PTH também vai querer equilibrar essa situação, então a gente vai ver um caso bem parecido. Então aqui no nosso esqueminha a gente vai ver o quê? A deficiência da vitamina D. Então, a pessoa não tem a vitamina D para fazer essa reabsorção do cálcio, automaticamente não tem absorção do cálcio, então, queda do cálcio. Com essa queda do cálcio, com isso vai ter o estímulo da paratireoide, que vai reduzir essa absorção renal do fósforo e automaticamente a queda do fósforo, para que tenha uma reabsorção, tá, dos níveis de cálcio ósseo. Então, o cálcio vai se elevar, porque, né, está sendo resgatado dos ossos. E com isso vai ter uma elevação também da fosfatase alcalina. Nos exames, a gente vai conseguir determinar o quê? O cálcio sérico diminuído ou também nos níveis normais, lembrando que por que ele dá normal se a gente está com carência desse cálcio? Porque os hormônios PTH vão estar equilibrando. Essa é a função desse hormônio, ter equilíbrio, certo? O fosfato sérico diminuído, a fosfatase alcalina aumentada e o cálcio na urina diminuído. Então a gente vê no exame os níveis, tá? Relacionados iguais, né? Os mesmos níveis aí relacionados com a desnutrição. Então, se eu ver um caso assim, eu não vou de cara, né? O médico não vai dar de cara, fulano está com esse problema. Lógico, ele vai começar a descartar de acordo com a investigação que ele vai fazendo daquele paciente. Mas esse já é um ponto suficiente para que o médico já saiba o caminho para que ele tenha que ir, né? Por mais que a gente tenha essa semelhança dessas situações, a gente já sabe que é um problema nessa absorção ou nessa alimentação. Então, se não resolver na alimentação, então a gente vai para a vitamina D, né? Ou já dependendo do caso do paciente, às vezes o médico já vai introduzir, né, essas duas situações para se resolver. A gente também vai ver uma outra doença, que é a síndrome de má absorção. Isso vai acontecer quando tiver um problema nessa decomposição dessa gordura. Isso vai fazer com que a gordura, que deveria ser decomposta adequadamente, né, ela esteja ali no organismo, tá? Em excesso, que esteja ali no organismo de forma indevida. Né? No caso ali, por exemplo, se o paciente estiver passando num quadro de pancreatite, e essa gordura ela vai se combinar com o cálcio e vai formar o cálcio de uma forma que ele não seja absorvido. Também essa ação da gordura com a vitamina D, que ela vai atrapalhar, vai dificultar que essas vitaminas sejam absorvidas. O diagnóstico para a gente saber sobre essa síndrome, tá? Nesse caso vai ser a presença de gordura nas fezes. Então, identificou uma quantidade, né, excedente de gordura nessas fezes, a gente já vai saber que os níveis de cálcio, né, referente ali, foi a esse diagnóstico de presença de gordura nas fezes. Então, aqui no nosso esquema, a gente vai ter, né, duas situações. Ou quando o paciente está passando por algum processo errôneo, né, dessa decomposição dessa gordura,
ou quando tem uma baixa absorção dos substratos de gordura que fazem com que haja um excesso de gordura nesse intestino, o que vai acontecer, né? A gente vai ter essa retenção de gordura no intestino, a gordura vai reagir com o cálcio vai se tornar o quê? Um composto não absorvível. Nisso, tá? Também vai estar agindo nessa deficiência de vitamina D, ou seja, ele vai estar atrapalhando a vitamina D de ser absorvida e com isso, né, piora aí a situação do fósforo, do cálcio e vai elevar os níveis de fosfatase alcalina. No exame de sangue, a gente vai determinar o quê? O cálcio sérico diminuído, o fosfato sérico diminuído, a fosfatase alcalina aumentada e o cálcio na urina também diminuído. Então aqui no exame a gente viu nessas 3 doenças essa semelhança, tá? Entre esses níveis. Lógico, em algumas situações a gente viu que poderia estar normal o cálcio, mas também pode ser que, né, no paciente em si dê diminuído e a questão podia ser de má absorção ou de desnutrição ou de falta de vitamina D. Então, todas essas situações aí a gente vai ver uma semelhança nesse resultado. Uma das coisas que a gente consegue determinar e já descartar é no resultado do exame de fezes em relação à má absorção. Teve a presença de gordura, a gente já vai saber que esse paciente vai estar enfrentando um caso aí de má absorção intestinal ou, no caso, uma pancreatite, alguma coisa que faça com que haja excesso de gordura. E essa questão, né, de excesso de gordura está atrapalhando essa questão dos níveis de cálcio, de fosfato nesse organismo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. A gente vai ver nas próximas aulas o restante desse conteúdo, mais doenças que vão interagir. A gente vai ver o conceito dessas doenças, a gente vai ver os exames, né, o que vai apresentar em cada um. Como a gente viu hoje, né, a gente vai dar sequência a esse conteúdo aí.